vamos nos colocar em pé, aleluia, glorificado, exaltado, santo e excelso nome do Senhor. Senhor, diante, ó Pai, da tua presença, neste momento, meu Senhor, eu te apresento a tua serva, que eu tenho certeza, ó Pai querido, que tu deixa ela na palavra, ó Pai querido, que vai impactar os nossos corações, ó Pai, que o Senhor use ela para que nós possamos, ó Pai, ouvir, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, ó Pai, porque hoje este culto é um culto redondo, porque hoje este culto é um culto de entrega a Ti, porque nós sabemos que o inimigo não está satisfeito, mas aqui tem um povo lavado e remido, ó Pai, que não tem dado brecha ao inimigo. Então usa a tua serva, ó Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quero só meus irmãos tocados com Jesus. Tocados com os irmãos, que eu não tenho nada para dar para os irmãos, mas quando eu cheguei aqui, que eu dobrei meu joelho, Deus me deu a palavra. Eu falei, Jesus, como é que eu vou pregar uma palavra dessa se está tendo só oportunidade diferente da palavra? Eu falei, Jesus, se for de ti, o Senhor confia, mas eu vou começar a cantar vários nossos Deus. Eu falei, obrigado. Vamos estar na nossa Bíblia, em nome de Jesus, em Ezequiel 37, em nome de Jesus. Vamos colocar, eu não sei o que o Senhor quer dizer nessa palavra, mas eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Quando o Senhor ele venha fazer segundo a vontade e o querer dele, em nome de Jesus. Ezequiel 37, em nome de Jesus. Louvado é o teu nome. Irmãos, não liga não, porque quando eu fico nervosa, toda vez que eu vou pregar, quando eu fico nervosa, eu me perco, é uma confusão. Mas no final o Senhor ele faz aquilo que, né, foi determinado por Ele. Os irmãos acharam o nome de Jesus? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos parar aqui em Ezequiel 37, versículo 1. Título diz: o vale de ossos secos. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: e estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra eu creio que é muito conhecida, né? O Senhor, eu creio, irmãos, que muitas das vezes nós questionamos, porque há momentos de nossas vidas que o Senhor permite que nós passamos por vários, por situações que nós não entendemos, né? Foi como falar daqui, assim, eu estou pregando, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou subindo morto, eu estou jejuando, mas o Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração, Ele conhece o meu e o seu limite. Quando o Senhor Ele me chama, Ele te chama, Ele já sabe quem é eu e você desde que o ventre de nós sermos gerados, porque o Senhor conhece a mim e a você antes da gente ser gerado. Então aqui quando o Senhor levou Ezequiel ao vale dos ossos secos, se vocês pararem para poder refletir nessa mensagem, o Senhor não colocou ele no meio do vale. O Senhor fez ele andar em volta do vale, para que ele pudesse ver a dimensão do vale que havia naquele vale, mas também para que ele pudesse ver o que o Senhor era capaz de fazer. Eu e você não somos capazes, irmão, de dar vida a nada. Nós geramos sim, nós damos vida sim,
Eles não têm que ser questionados pela viúva Serepta se não teve nada. Então todos eles passaram por um processo. Por que eu nós não vamos passar? Mas nós temos que entender uma coisa: deserto e vale que nós passamos não mata cristão, mata crente. Mas cristão não mata não. Sabe por quê, irmãos? Há uma grande diferença entre crente e cristão. O crente ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, na forma que ele quer, do jeito que ele quer. O crente ele não tem como. Agora o cristão, ele é servo. Ele tem um Senhor. Ele obedece, ele paga preço. Ele é perseguido, ele é caluniado. Então, meu irmão, mas aí conforme ele é perseguido e caluniado, o Senhor está ali aprumando ele. Sabe por quê? O que vem para te matar, vem para te fortalecer. Não é nada impossível para o Senhor, é impossível para mim e para você. Mas para o nosso Deus não é impossível. Se você está orando, se você está jejuando, se você está subindo o monte, nada está acontecendo. O Senhor me ensina a ver o que está acontecendo. O Senhor me ensina a enxergar o que eu estou fazendo de errado. Porque algo nós estamos fazendo errado. Porque, irmão, o Senhor, Ele é supremo. Nosso Deus, Ele é onisciente. Ele é Deus. Ele não erra, Ele não falha, Ele não se atrasa, Ele chega na hora exata. Muitas das vezes fala: Senhor, está demorando. Senhor, estou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Senhor, esse processo está me submergindo. Senhor, estou me afogando e nada está acontecendo. Mas você não está olhando com os olhos espirituais. Porque nós temos o costume de pedir coisas materiais, né? Agora pedir espiritual. Para você eu disse, eu acredito nisso. Sabe por quê? Para você diz que se nós buscarmos primeiro o reino dos céus, as demais coisas nos serão acrescentadas. As bênçãos correrão atrás de nós. A gente vai falar assim: mas irmão Priscila, na Bíblia não vem dizendo que o Senhor faz bênção. Aí a gente muitas vezes quer ligar que são bênçãos materiais, sim. Nós somos bem-aventurados, irmãos. Mas o Senhor só vai te dar aquilo quando Ele vê que você não vai se perder com aquilo. O seu coração pode almejar sim algo material, mas se o Senhor vê que aquilo vai te afastar dele, o Senhor não vai te dar. Você vai chorar, vai espernear, vai murmurar, vai questionar, vai apelar, o negócio vai ficar pior até você aprender que não é do teu jeito. Sabe por quê, irmão? O Senhor não deve nada para ninguém. O Senhor não deixa nada faltar para ninguém. Eu passei por vários por um processo. Se eu vou parar para contar minha vida para os irmãos, até o que Deus me deu foi complicado. Porque tudo que Deus dá para a gente, nos nossos olhos é complicado, mas o Senhor Ele dá da forma que Ele dá e como. O homem não pode aceitar, não pode esquentar do Senhor. Ele diz: é Deus quem vai te ensinar, foi o Senhor que te deu. E muitas das vezes, para a gente ver os olhos esconder na gente, as pessoas julgar, as pessoas não aceitar, entra dúvida no nosso coração. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas espera que vai acontecer. E quando acontece, irmãos, nós temos que crer que é da permissão do Senhor, é da vontade do Senhor, que o Senhor está no controle das coisas. Então, irmãos, quando o Senhor me permitiu passar pelo vale, o Senhor me chamou assim: o Senhor, o que está acontecendo? E eu não saí da presença do Senhor. E o Senhor avisou, tá? Porque quando o Senhor Ele vai tratar você, ou você vai passar por algo, Ele avisa. Você que não entende, ou que não quer aceitar, foi o que aconteceu no meu caso. Eu ainda demonstrei, o Senhor enviou uma pessoa na minha porta e falou: volta, volta, volta. E eu falei assim: não vai ficar pior não. Irmãos, isso foi de tarde. Quando foi de noite, a minha vida virou de cabeça para baixo. Aí eu lembrei do que eu tinha falado com o profeta do Senhor. Em vez de eu ser obediente e voltar da onde eu parei, eu demonstrei: não vai ficar pior não. E aí ele foi ficando pior, foi ficando pior. Os irmãos olham para mim, uma moça de 39 anos, uma jovem de 39, um cara de 15. Eu dormi 15 dias no meio da minha mãe e do meu pai. Casada, com 2 filhos, pode do neta. Eu dormi 15 dias com a minha mãe e do meu pai. Minha mãe do lado, meu pai do outro, eu no meio. E aí o Senhor entrou novamente no vaso para falar comigo. Profetiza dentro da
O que está dentro da sua casa tem que sair. Porque o que está em você é maior do que está dentro do teu lar. Você tem que aprender a profetizar para que venha sair. E aí, irmãos, eu entendi. Eu fui lá na casa do meu pai, eu peguei minhas coisas. Eu falei, vai dormir em casa. Eu falei, vou. Se Deus é na minha vida, eu vou dormir na minha casa. Aleluia! E aí, irmãos, eu passei. Eu posso falar para os irmãos que eu passei pelo vale de Alto Seco. Eu passei, eu vi a morte. Sabe o que você vê a morte? Mas até o momento eu não entendi por que eu estava passando por aquilo quando eu falei, Senhor, eu aqui. Faça a sua vontade e o seu querer. Ainda que eu chore, ainda que eu sofra, Senhor, ainda que eu passe por um processo que eu não entenda, mas que a sua palavra não venha perecer. Que eu pague o preço da sua obra, mas a sua palavra não venha sofrer por causa de mim. Irmãos, o Senhor ele continuou me provando. Porque quando você fala algo para o Senhor quer saber se está sendo daqui para fora ou se está sendo daqui, ó. Se aqui tem que estar em concordância. Se você falar aqui e aqui não tiver em concordância, vai não acontecer, porque o Senhor vem aqui dentro. Eu não vejo dentro de você, mas o Senhor vem. Eu não vejo dentro de você, mas o Senhor vem. Ele sabe como eu e você falamos aqui, ó. Porque o que importa para Deus é daqui, ó. É a sinceridade do nosso coração. E aí eu continuei, irmãos. E o Senhor vai não era. De dentro para fora. E aí o Senhor me apertou mais um pouquinho. E eu gemendo, eu chorando. E o Senhor me apertando. Teve um processo, irmãos, que eu passei, eu falava assim, ó, praticamente, socorro, me ajuda. Eu contava o que eu estava passando para que as pessoas pudessem me ajudar. Ficasse com pena de mim e me ajudasse. E aí nada acontecia. Eu ouvia as pessoas falar, nada acontecia. Teve um dia que eu entrei dentro do meu quarto, eu me joguei no chão do meu quarto, eu falei, Senhor, me ajuda. Porque se o Senhor não me ajudar, eu sei que eu vou morrer. Senhor, me ajuda, Jesus. Eu preciso do Senhor, porque eu sozinho não consigo. Até agora eu fui com a minha força, até agora eu fui com a minha mão. Mas agora eu não aguento mais. Ou o Senhor me ajuda, ou o Senhor me prepara e me leva. Eu pedi para o Senhor me matar. Aleluia! Confesso para os irmãos que depois que a minha sanidade voltou, eu falei, Jesus, não quero morrer não. Eu falei, porque quando a gente está em desespero, a gente quer morte. A gente quer que aquilo acabe. A gente quer um processo que a gente está passando, suma. E eu falei assim, não quero morrer. E aí, irmãos, quando eu me coloquei na dependência do Senhor, eu comecei a fazer a vontade do Senhor, parei de botar empecilho na caminhada. Porque tinha momentos que eu ia fazer as coisas pro Senhor, eu falava, Jesus, não dá não, porque tá assim, tá assado. Eu usava minha filha como desculpa, eu usava dinheiro de passagem que não dava pra mim. E o Senhor sabia que eu tinha condições de me dar condições. E aí eu botava o empecilho pra fazer aquilo que Ele queria que eu fizesse. E aí quando o Senhor começou a me ver por dentro, eu comecei a me abrir e falar, Senhor, entra, faz a sua vontade. Senhor, me ensina a tirar o empecilho. Senhor, me ensina a olhar só para o Senhor, independente de acontecer, me ensina a olhar para Ti. O Senhor começou a ver a sinceridade no meu coração. Aí o Senhor me pegou pela minha mão, começou a me fazer, me tirou de dentro do vale, começou a me fazer andar igual para dele. Aleluia! E tudo que acontecia, eu falava, vou parar, vou murmurar, vou questionar ou vou adorar. E aí, o que você faria? Eu ia murmurar, eu ia questionar, eu ia parar. Mas algo dentro de mim falava assim, profetiza. Aleluia! Profetiza, porque se você não profetizar, nada vai acontecer. Se você não abrir a boca e começar a crer e acreditar que eu te chamei desde o ventre, que eu te escolhi, que você é que eu te uso, que eu faço de você o que eu quero, nada vai acontecer. E aí tudo que acontecia era profetizado. Tinha dia, irmãos, que eu queria falar assim, Senhor, acabou, não quero mais. Chega, Jesus, para mim não dá mais.
Eu posso falar aquilo que eu vivo, eu não posso falar aquilo que eu não vivo. E eu falei para o Senhor que quando eu tivesse a oportunidade, eu sempre ia dar testemunho do que Ele fez na minha vida. Meu esposo perdeu o emprego ano passado, processo do Senhor. E meu esposo ficou 7 meses sem trabalhar. Pleno dezembro, perdeu tudo. Desde 2010, uma firma perdeu seguro-desemprego, FGTS, tempo de casa, saiu uma mão na frente e outra atrás. Minha filha que estava aqui comigo, processo do Senhor, eu não estou entendendo, mas eu estou para que o Senhor venha na direção. Foi para a escola, começou a estudar, avaliação de médico, de escola, ônibus escolar, né, da saúde. Dom Bomô. Quem era para ela de ser autista? Quem era para ela de escola? Não tem uma autista, não tem delegado, não tem criatividade. Pois eu vou fazer 2 anos de assunto de agosto, com ela laudada de autismo, de pegar criatividade e fazer tratamento. E eu sei o que está acontecendo. E aí, você vai fazer o quê? Vai questionar, vai murmurar ou vai adorar? Vai esperar o meu tempo. O tempo de eu entrar e fazer o que eu tenho que fazer. Porque enquanto você está passando por tudo isso, eu estou tratando em você. Eu estou te ensinando a descer. Porque a palavra do Senhor diz que o meu mais belo vinho do céu não vai ser o maior. Muitos entram nessa luz aqui, irmãos, já não tem a presença há muito tempo. É só aparência. Só que a palavra do Senhor diz que nós temos que ser como criança. Eu tenho que amar o meu próximo. Mas não o meu próximo que me ama, não. Porque amar quem me ama é fácil. Eu tenho que amar quem me persegue, quem me calunia. E o Senhor, Ele começou a me dar aqui nessa palavra. Aleluia! Amor ao próximo. E eu sei entender. Amor ao próximo, eu sei entender. E aí o Senhor começou a usar o meu esposo. Não foi Satanás, não. Foi o meu esposo. Porque Satanás, que ele poderia usar alguém para te afrontar, ele tem que pedir permissão para Deus. Tá? E aí o Senhor falou assim: eu vou usar quem mais te machuca para te tocar. Eu falava assim: eu não toco nos meus filhos, não toco em mim, mas não toco nos meus filhos. Então o Senhor me ouviu o desejo do meu coração. O Senhor começou a usar o meu esposo. E ali, irmãos, eu vou entrar no meu divórcio. Meu divórcio que era para ter sido feito agora em fevereiro. Foi dado para o dia 7/10. E eu sei o que está acontecendo. Dia 3, meu divórcio era gravado dia 3, foi mandar uma mensagem para mim falando que meu divórcio tinha sido cancelado. Adiado para o dia 17. E eu sei o que está acontecendo. E aí chegou uma pessoa e falou assim: você acha que é para você divorciar? Tem certeza que é isso que você vai fazer? Eu falei: é mesmo, né, Jesus? Se só adiado é porque não é para ser. Porque se fosse, Deus nem pedir. Porque o Deus ele não deixa ninguém ser pedra de tropeço na sua vida, nem você na vida de ninguém. E aí eu falei: Jesus, então vamos lá. Liguei para lá, falei: eu quero cancelar o divórcio. Então eu o divórcio. E aí continuou passando por um processo. E quanto mais Deus usava meu esposo para poder tentar, para poder me consertar, mais me machucava. Mas aí mais eu descia, mais eu tinha intimidade com você. Por quê? Porque se você estiver sorrindo, se você estiver feliz, se estiver tudo bem, se você estiver alegre, você vai orar. Você não vai jejuar, você não vai levar de madrugada para orar, você não vai pagar preço, você não vai ter vontade de ir para a casa do Senhor, você não vai com o seu coração na adorar Ele, Espírito e verdade, como se fosse o último dia da sua vida. Se tudo estiver bem, para que você vai pagar preço? Para que você vai caminhar? Para que você vai para a igreja? E aí eu falei: Senhor, e agora? Aleluia, Deus! E eu comecei a fazer a obra do Senhor. O Senhor começou a botar tudo no lugar, irmãos. O emprego foi lá na minha porta. Aleluia! Tudo era motivo para me ligar. Porque tudo que ele fazia, ele falava uma coisa e fazia outra. E o Senhor começou a fazer tudo vir cair na minha mão, pagamento. Tudo na minha mão. Tudo ficou no controle da minha mão, a parte do controle dele. E aí, com 8 meses, ele conseguiu um serviço de carteira assinada. Eu falei: e agora, Jesus? E agora, Jesus, como é que vai ser? Porque antes de a gente fazer qualquer coisa, nós temos que pedir direção ao Senhor. Senhor, é da tua permissão, é da tua vontade, é do teu jeito. Senhor, entra no meio. É da tua vontade, se eu querer. E eu falei: agora, Jesus, e a gente vai começar de novo. Você vai passar por coisa pior do que você passou. E eu falei: para queimar em nome de Jesus. Se Jesus é na minha vida, Aleluia! vai chegar o tempo de tudo para honra. Eu não sei como vai ser
vai chegar. Mas para isso eu tenho que estar com ele. Aleluia. E ele e meu esposo está bonitinho, irmãos, trabalhando, fez um mês, carteira assinada, Aleluia. o direito direitinho, para a alimentação vem na minha mão, pagamento vem na minha mão. Tudo que eu obrigava antes, continua vindo tudo na minha mão. Mas aí o que acontece? Aí você me fala assim, mas aí agora mesmo, precisa deu uma aliviada, deu uma refrigerada. Irmãos, até atento. Essa madrugada eu falei, Jesus, eu não vou levantar para orar, não. Jesus me apertando ali para orar. Eu falei, Jesus, eu não vou levantar para orar, não. E aí, quando eu levantei, irmãos, o Senhor falou assim: assim que você quer que eu continue trabalhando? É assim que você quer que eu continue com a minha mão estendida? É assim que você quer que eu continue tomando controle da situação? É assim que você quer que eu te faça flutuar em cima desses vales? E aí, conforme eu vim parar aqui, eu falei, Jesus, eu não vou para a igreja não, hein? Vou dar uma descansada com a manioterapia, com a minha filha. Aí o Senhor falou assim, levanta e vai. Quando eu vi, eu já estava arrumada. Falei, vou lá, criança. Eu não vou não, falei, eu estou indo. Sabe, porque se você esperar por alguém para você caminhar, você não vai caminhar. Você tem que tomar decisão. Sabe que a palavra do Senhor diz que não pode jorrar duas águas de uma fonte. Você não pode ficar em seu dono comum. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Quando está tudo bem, você quer. Quando está tudo difícil, Jesus, cara, está tudo difícil. Eu estou dando a tua presença para ver tudo fácil, para ver tudo calmo. Ó, aí você se engana. Porque quanto mais você caminhar, mais difícil vai ficar. Quanto mais Deus te der, mais preço você vai pagar. Que a palavra do Senhor diz que ela é uma espada de dois gumes. Ela corta. Ela vai cortando. Ela vai cortando tudo aquilo que já fez. Ela vai cortando tudo aquilo, irmãos, que tenta te impedir. Glória. Mas ela também vai te cortando, ela vai te limpando. Ela vai trabalhando em você, ela vai te aperfeiçoando. Então ali eu ouvi a mão do Senhor na minha casa, na minha vida, na minha família. E eu entendi, irmãos, que sem o Senhor até longe esse vale me mata. A perseguição me mata, a calúnia me mata, a tristeza me mata, a frustração me mata, a depressão me mata, mas com o Senhor, por mais que aos meus olhos canais parece que nada está acontecendo, está acontecendo. Nos vezes o Senhor está aqui, ó. Está aqui, ó. Preste para poder fazer assim, ó. E por uma forma de vigilância nossa, a mão do Senhor se levanta. Por uma falta de vigilância nossa, ou por uma falta de nós queremos esperar só mais um pouco e a gente volta para o final da fila. Quantas vezes eu voltei para o final da fila? Acho que eu perdi as contas. Mas eu paguei um preço danado, porque voltar para o final da fila você paga preço. E quando você decide se colocar na dependência do Senhor, eu olho e falo assim, Senhor, está difícil. Que o Senhor tem que trabalhar algo dentro de mim. Tem guerras de mundos espirituais que nem eu nem você podemos vencer. Paulo não tinha um espinho na carne, irmãos. E ele pediu ao Senhor que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. Mas o Senhor sabia que através daquele espinho, o Senhor estava lapidando Paulo. O Senhor estava ali, ó, como um vaso. E Paulo estava ali como um vaso na mão dele, que é o modelo. O Senhor estava ali, ó, moldando ele. Ele falou, Senhor, se não for, Senhor, tira de mim. E o Senhor falou para ele, a minha graça te basta. Então você tem que entender que a graça do Senhor, ela basta na tua vida. Por mais que nós passamos, a graça do Senhor, ela te basta. A graça é um favor merecido que nem eu nem você merecemos. Mas o Senhor, ele derrama a graça sobre a minha sua vida. Nós temos que ser agradecidos pelo fôlego de vida que nós temos. Que muitas vezes nós somos submergidos em tantas coisas no dia a dia que nós esquecemos de agradecer até pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Porque muitos não têm, irmãos, esse privilégio de acordar. E muitos que têm estão na beira de uma cama, estão no hospital, estão dentro de uma cracolândia, estão trocando a palavra do Senhor na família por vícios. E o Senhor, pela misericórdia, tem permitido que eu e você passamos pelo processo, mas não nos corrompemos
Quando você se coloca na dependência, aos seus olhos parece que tudo está difícil. Aos seus olhos parece que nada vai acontecer. Aos seus olhos parece que você está fazendo tudo em vão, que o Senhor não está vendo, que nunca vai chegar o teu momento na fila. Mas muitas das vezes falta um só para você ser o próximo. E esse parece que tem 10 na tua frente, mas é um só. Mas o Senhor está ali formando o teu caráter. Ele está vendo até onde Ele vai poder fazer na tua vida e você não vai se corromper, você não vai se perder. Até onde Ele pode fazer que você vai estar ali com Ele firme na rocha. Que você vai pagar com um preço como Ele pagou para mim, pela tua vida, com o sangue na cruz do Calvário. Aleluia! E a pergunta para você e para mim nessa noite, será que você vamos pagar? Eu e você somos capazes de morrer pelo Evangelho e pela palavra, que alguns têm deixado se vender, muitos têm distorcido a palavra. E eu e você? Vamos ser só mais um na multidão? Tinha muitos na multidão, e tinha uma mulher que ela tinha gastado tudo, ela não tinha mais nada para gastar, mas ela profetizou na vida dela que se ela tocasse na orla, irmãos, lá embaixo, se ela tocasse na orla, ela seria curada. E muitos tocaram no Senhor Jesus, mas quando ela tocou, quando só ela tocou essa virtude, só quando ela tocou, Aleluia! e eu e você se tocarmos na orla, Oh, Jesus! será que vamos ser só mais uma multidão? Ou vai sair virtude do Senhor para mim e para a tua vida? Porque se saiu virtude, irmãos, é porque aquela mulher sabia quem era Jesus. Ela sabia que ela tinha depositado a confiança dela. Ela sabia quem poderia mudar a história dela. Aleluia! Ela sabia quem poderia, irmãos, fazer o impossível na vida dela. E nós temos que aprender. Nós temos que aprender a conhecer ao Senhor. Nós temos que aprender a ter intimidade com o Senhor. E entenda uma coisa: nesses processos que você passa, é o Senhor querendo saber quem é você diante dele. É o Senhor querendo saber se você vai continuar pagando preço, se você vai continuar sofrendo, ou você vai largar a mão do arado, ou você vai questionar, ou você vai murmurar. Ele quer saber até qual está o seu grau de intimidade com ele. Porque ele sabe o grau de intimidade dele contigo. Então que nessa noite vocês vão ficar com essa palavra. Permaneça, profetiza. Profetizando o Senhor vai fazer na minha tua vida. Ele vai mudar a minha e a tua história. Ele vai o meu seu ministério. E aqueles irmãos que tendo contra a minha tua vida, seja no trabalho, seja na nossa vida social, seja no nosso ministério, seja no nosso dia a dia, seja no meio da nossa quarentena, eles vão ter que sentar na minha e na tua mesa para poder ver o poder do Senhor, quem eu e você somos diante do Senhor. Que a palavra diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Que quando alguém se levanta contra mim, contra você, não está se levantando contra mim, contra você, está se levantando contra ele. Então aprenda a jogar a sua causa na mão de quem pode resolver. Não é na minha e nem na força do seu braço. Que a palavra diz que o Senhor ele é juiz. Aquela viúva foi até o juiz. Ele falou que nem Deus faria ele julgar a causa dela. Mas aí entregou ele na mão de quem sabia que ele ia julgar a causa dela, mesmo sem querer ele julgar. E aí ele mesmo falou: para que ela não me importune mais, eu julgarei a causa dela. Mas ela teve que pagar o preço. Eu acredito que foi na oração. Porque a oração, a comunhão, ela é a chave da minha e da sua vitória. A palavra de Deus diz, irmãos, nós temos que dar fruto. O Senhor ele passou pelo fruto dele, aquela árvore não tinha um fruto, ele orou que ela secasse. Nós temos que ser como a videira verdadeira. Nós temos que tirar água da fonte, água cristalina, água que cura, que liberta, que transforma. O Senhor escolheu a mim e a você para fazer a diferença. Nós somos chamados como sal da terra. Nós temos que salgar a terra. Nós não temos que nos deixar nos contaminar para ficar insosso, para ficar sujo. Mas nós temos que temperar a terra. Glórias a Deus. Manejar a palavra dos
do jeito que o Senhor mandou Moisés ter quando estava no monte. Somos poucos, mas temos aquele que sabe que eu e você estamos aqui para pagar o preço. Estamos aqui para poder pagar o preço para que a palavra venha ser revelada, para que